por aí? Espero que sim! No vídeo de hoje eu falarei apenas sobre corretivo. A melhor fórmula para o seu tipo de pele, qual a diferença entre o corretivo mais claro e aquele que tem exatamente o seu tom. Enfim, se você quer saber tudo sobre esse assunto, assista o vídeo de hoje até o fim. A maior dúvida que as pessoas têm é se o corretivo deve ser do seu tom de pele ou se ele deve ser mais claro. Eu até coloquei aqui na minha mão 2 tons diferentes de corretivo para vocês observarem a diferença. Esse primeiro, como vocês podem ver, ele se aproxima bem do meu tom de pele. Já esse aqui de baixo, ele é visivelmente mais claro que o meu tom de pele. E aí, agora sim, eu vou exemplificar para você quando nós conseguimos utilizar cada um deles. De forma bem resumida, mulher, o corretivo do nosso tom de pele a gente usa quando a gente quer camuflar alguma mancha ou aumentar a cobertura em algum ponto específico. Já o corretivo mais claro do que o nosso tom de pele, a gente utiliza depois que a gente já camuflou as nossas olheiras, enfim, todas as manchas que a gente deseja. Aí a gente utiliza ele para iluminar alguma área do nosso rosto e até mesmo para compor o contorno, porque o contorno ele é composto pelas sombras, né, que a gente realiza com o produto mais escuro do que o nosso tom de pele, e é composto também pelas áreas iluminadas, que a gente realiza exatamente com esse corretivo aqui, que é 1 ou 2 tons abaixo do nosso tom de pele. Tá, Andressa, mas por que eu não posso utilizar o corretivo mais claro antes do corretivo que tem exatamente o meu tom de pele? Não seria melhor porque dessa forma eu construo menos camadas? Não. O ideal sempre é camuflar antes de iluminar. Por quê? Pensa que o corretivo mais claro do que o seu tom de pele, ele é ali 1 ou 2 tons abaixo do seu tom. Se você pegar esse produto que é mais claro do que a sua pele e jogar ele em cima de uma mancha ou até mesmo da sua olheira, o que vai acontecer? Ele vai se misturar com o tom daquela mancha ou daquela olheira e vai causar aquele aspecto acinzentado na sua pele. Então, por isso que essa não é uma alternativa que a gente deve considerar. Se você quer utilizar o corretivo mais claro, não há problema nenhum, mas é fundamental neutralizar as suas olheiras antes, camuflar as manchas antes, para aí sim depois você migrar para a parte de contorno e iluminação. Tá, Andressa, mas e os corretivos coloridos entram quando nessa conversa? O corretivo colorido, ele exige um mínimo conhecimento a respeito de colorimetria. Colorimetria é um assunto extremamente vasto, eu vou tentar dar uma pincelada de forma bem básica aqui para vocês. Para exemplificar melhor algumas coisas que eu estou dizendo, eu vou colocar um círculo cromático aqui do lado para vocês, ao mesmo tempo que eu estou falando, acompanharem aqui nessa imagem o que eu estou querendo dizer. A teoria mais básica e a mais conhecida dentro da colorimetria é a respeito das cores complementares. As cores complementares são aquelas que estão opostas no círculo cromático, ou seja, elas se complementam e elas se anulam. É por isso que vocês escutam muitas pessoas dizendo que o corretivo verde é a melhor alternativa para quem tem manchas avermelhadas, manchas de acne no rosto, porque como eles estão opostos no círculo cromático, o verde anula o vermelho e vice-versa. Como eu expliquei anteriormente para vocês, essas cores, além de se anularem, elas se complementam. Ou seja, se você quiser se basear nessa teoria para criar o seu look do dia, você consegue. Porque tanto você pode fazer um olho verde e uma boca vermelha, como você pode fazer uma maquiagem inteira em tons vermelhos e investir numa roupa verde, enfim. Aí é só abusar da sua criatividade. Como eu disse, o uso do corretivo colorido ele exige um mínimo conhecimento de colorimetria. Eu dei um exemplo dentre os milhares que nós temos, tá? E é por isso que eu falo que não adianta sair por aí e comprar qualquer corretivo de qualquer cor, porque se esse corretivo ele não for condizente ali com a sua necessidade, com a cor da mancha que você está tentando camuflar, ao invés dele te ajudar, ele vai te atrapalhar. Agora, se você tem esse conhecimento a respeito de colorimetria, ótimo! Pode se jogar nos corretivos coloridos, eles são excelentes opções para anular o fundo de cor, seja da mancha, seja da sua olheira. E aí, geralmente, a gente utiliza eles até mesmo antes da base. Você vai depositar uma pequena quantia dele na região onde você quer anular a coloração e aí depois é só seguir com os passos que você já está habituada, base, corretivo do seu tom de pele. Agora vamos falar um pouquinho sobre as texturas dos corretivos.
Assim como as bases, nós temos diversas texturas, diversos acabamentos, então é importante conhecer a diferença entre eles para escolher a melhor opção para sua pele. Nessa mão aqui eu tenho um corretivo cremoso e nessa mão eu tenho um corretivo líquido, que geralmente é o que a gente está mais acostumado a ver no mercado. Esse daqui, ele proporciona uma cobertura melhor em relação a esse? É verdade. Porém, como vocês podem ver, ele é um produto extremamente denso. Tanto que se eu virar aqui, não cai produto do recipiente, porque ele é extremamente cremoso. Já esse daqui é mais fácil a gente trabalhar com essa textura, porque já é uma textura mais maleável. Ela não chega a ser líquida, né? Assim como a gente encontra algumas bases com textura extremamente fluida, mas é muito mais fácil trabalhar com esse tipo de corretivo do que com esse daqui. Esse tipo de corretivo, ele é extremamente denso e geralmente ele é mais seco, tá? Eu particularmente não gosto de utilizar diluidor, né, para deixar ele mais fluido. Geralmente o que eu faço? Eu pego uma colher ou até mesmo uma faca sem ponta e vou quebrando ele, porque ele vem compactado, até que ele chegue nessa consistência. Eu consigo chegar nessa consistência aqui apenas misturando o produto sozinho dentro do recipiente. Mas tem gente que gosta de usar diluidor, óleo facial para deixar ele mais maleável. Aí fica a critério de cada um. Só não é legal colocar muito diluidor, muito óleo, porque senão ele acaba perdendo a cobertura e você mexe muito na composição do produto. Então fica aí o meu alerta a respeito disso. Já esse tipo de corretivo vem pronto para uso, você não precisa diluir. Ele é super fácil de trabalhar, então é um produto mais fácil de esfumar. A probabilidade desse corretivo aqui acentuar as suas linhas de expressão é menor em relação ao outro. Não sei se vocês se lembram, mas eu mencionei isso no vídeo onde eu falo sobre o acabamento e textura das bases. Quanto mais denso é o produto, maior a probabilidade dele se acumular nas suas linhas de expressão. Então, já fica aí a minha dica para você que tem a pele com muita linha de expressão, uma pele madura. Esse tipo de textura aqui geralmente é melhor para você. Eu entendo que às vezes você tem linha de expressão, mas gosta daquela pele com muita cobertura, só que a gente tem que fazer escolhas. Quando você decide trabalhar com um corretivo mais denso, você sabe que ele vai te proporcionar uma cobertura melhor, mas você já tem que ter em mente que muito provavelmente ele também acentuará mais as suas linhas de expressão. Então, tem que escolher. Aí você vai ponderar numa balança e vai ver o que é mais importante para você. Camuflar as manchas ou tentar minimizar a aparência das suas linhas de expressão. Assim como as bases, os corretivos possuem diversos tipos de acabamento. E assim como eu mencionei lá no vídeo onde eu falo sobre acabamento e textura de bases, é legal mencionar isso aqui. Se você tem uma pele com muita linha de expressão, né, principalmente aqui abaixo dos olhos, que é geralmente onde a gente utiliza o corretivo, é legal optar por um corretivo com acabamento hidratante e fugir daqueles que têm um acabamento mate. Por quê? Senão nada adianta você estar lá com a base, com a textura fluida, acabamento hidratante, se na sequência você vai jogar um produto mate por cima. Então é importante que tanto a sua base como o seu corretivo estejam alinhados com o seu tipo de pele e com as suas necessidades para você conseguir um acabamento bonito na sua maquiagem. Ah, Andressa, mas você falou um monte de coisa, agora eu tô perdida nas informações. Calma, vamos recapitular. Corretivo para camuflar manchas, corretivo para aumentar a cobertura, tem que ser exatamente do seu tom de pele. Já o corretivo para compor o contorno, para iluminar algumas áreas do nosso rosto, ele tem que ser de 1 a 2 tons no máximo mais claro do que o nosso tom de pele. Agora aqui, em terceiro lugar, vamos falar sobre a textura e o acabamento. Se você é apaixonada por aquela pele com muita cobertura, invista no corretivo cremoso. Agora, se você tem a pele madura ou se você prefere uma pele com um acabamento mais natural, prefira o corretivo líquido, que geralmente é a maioria no mercado. Aproveito para fazer mais um lembrete, que não tem relação com os corretivos, tem a ver com um vídeo que foi ao ar semana passada no canal. No vídeo de semana passada eu falei apenas sobre textura e acabamento das bases. Então, se você não assistiu, vale muito a pena você ver, porque não adianta nada você escolher o melhor corretivo para a sua pele e para suas necessidades, se a sua base, que é o mais importante, porque como o próprio nome já diz, é a base da maquiagem, não está alinhada com essas questões. Então vou deixar até a miniatura do vídeo que foi ao ar semana passada aqui embaixo, e aí vocês podem procurar lá no canal para assistir com tranquilidade.
Aproveitando, aqui na lateral eu vou deixar uma lista com os meus corretivos preferidos. Então, se você tá na dúvida aí de qual corretivo é uma boa opção para você, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que você já será redirecionada automaticamente para o site da minha loja, que é a Lumiar Maquiagens. Lá vocês encontrarão todas essas opções que eu deixei disponíveis aqui para vocês. Então é isso, meus amores, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo e até a próxima!